Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito, mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. Os dias que se seguiram foram marcados por uma preparação silenciosa e exaustiva. De um lado, os detalhes técnicos e emocionais que antecediam a cirurgia de Rafaela. De outro, o avanço inexorável do julgamento de Bernardo. A mansão Bonerges parecia respirar tensão. Os corredores amplos, antes cheios de vozes e movimento, estavam tomados por silêncios longos demais. Todos falavam em tons mais baixos, como se qualquer som mais alto pudesse romper algo frágil e invisível no ar. Foi nesse clima denso que, numa tarde abafada, Franco retornou. Fora a Brasília acompanhar de perto o interrogatório do xerife e ainda trazia no corpo o cansaço das horas em trânsito e das salas fechadas do poder. Assim que Martins o recebeu na entrada, Franco percebeu que algo estava errado. Não era apenas preocupação comum. Havia algo mais profundo, quase elétrico, impregnando a casa. Sentaram-se na sala de estar. A luz do fim da tarde atravessava as janelas altas, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. O aroma forte do café recém-passado contrastava com a rigidez dos dois homens. Franco deu um gole curto, repousou a xícara na mesinha de centro e quebrou o silêncio. "E então?", perguntou direto. "Pretende me dizer o que está acontecendo?" Ele franziu levemente o senho. "Dá para sentir a tensão na casa inteira, e não acho que seja por causa do julgamento." Franco fez uma pausa breve analisando Martins. "Não existe a menor chance de Bernardo sair impune", concluiu. "Então, o que está acontecendo, Martins?" Martins respirou fundo. O som do ar enchendo os pulmões pareceu alto demais naquele silêncio controlado. Houve uma pausa deliberada e calculada antes que ele finalmente falasse. "Sempre fomos sinceros um com o outro, Franco." Começou, a voz baixa, porém firme. "Nossa convivência e nossa amizade sempre se basearam na confiança, dentro e fora do trabalho." Ele ergueu os olhos. "Eu confio em você como confio em Augusto, que é praticamente um irmão para mim." Martins inclinou-se ligeiramente para a frente. "O que vou te contar é sério e tentador, mas está fora do alcance de qualquer ser humano." Fez outra pausa. "E espero sinceramente não me arrepender de te revelar isso." Seu olhar se tornou mais duro. "Mas você é o único que pode nos ajudar sem levantar suspeitas." Franco pousou a xícara com cuidado excessivo, como se qualquer descuido pudesse quebrá-la. Inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. "É sobre a pesquisa do Augusto com você, seu tio e seu primo, não é?" Perguntou com calma calculada. "Eu percebi que ele não foi totalmente sincero quando me falou dos resultados. Liguei para ele e algo não bateu." Franco sustentou o olhar de Martins. "Pode não parecer por causa da minha posição, mas eu juro que estou curioso", afirmou. "Jamais prejudicaria você ou sua família. Faço das suas palavras as minhas." Sua voz endureceu no juramento silencioso. "Nossa amizade é baseada em lealdade e sinceridade. Seja o que for que o Augusto descobriu, não vai sair daqui." Martins o analisou por alguns segundos. Procurou qualquer fissura no discurso, qualquer desvio.
Nada. Até o cheiro que Franco exalava denunciava a verdade. Não medo e nem ambição. Ele relaxou os ombros lentamente, soltando um suspiro contido. Não há cura para a cegueira de Rafaela na medicina convencional. Disse enfim. Mas há, na medicina não convencional. Franco arqueou levemente as sobrancelhas. Augusto descobriu um gene regenerativo no meu sangue, no do Luciano e no do Virgílio. Continuou Martins. É esse gene que nos mantém jovens, saudáveis e capazes de curar ferimentos que seriam fatais para qualquer outro ser humano. Franco abriu a boca claramente surpreso, mas Martins não lhe deu tempo de interromper. Nas experiências dele, apenas o gene da cura presente no sangue do Virgílio se mostrou manipulável. Explicou. Augusto conseguiu separar o gene regenerativo do gene responsável pela mutação. A tensão cresceu na sala. Ele mantém armazenado um cilindro com esse composto genético, continuou Martins. Uma única gota, minúscula, é capaz de criar neurônios mortos, forçando células de suporte a se transformarem em novos neurônios. A voz de Martins ganhou mais peso. Isso restabeleceria a conexão entre o olho e o cérebro. Rafaela poderia voltar a enxergar em horas ou dias. Franco se recostou na poltrona, passando a mão pelo rosto. Puta merda, murmurou. Esse doutor é mesmo um gênio. Mas o impacto inicial durou pouco. O raciocínio de Franco entrou em marcha rápida. Ele endireitou o corpo e encarou Martins com seriedade. Uma cirurgia desse porte não pode ser feita em qualquer lugar, afirmou. E muito menos em um local comum, depois de uma descoberta dessas. Ele estreitou os olhos. Teria que ser num ambiente secreto, com uma equipe absolutamente confiável. Martins sorriu de leve, um sorriso tenso, carregado de alívio e expectativa. Exatamente por isso que precisamos de você, disse. Augusto e Virgílio farão a cirurgia, mas precisamos de equipamentos e materiais cirúrgicos de alto nível. Martins respirou fundo. Eu poderia providenciar tudo. Montar uma mini sala de cirurgia aqui na mansão, ou até construir uma clínica de última geração nos fundos. Ele balançou a cabeça negativamente, mas isso levantaria suspeitas. Martins se inclinou para a frente, encarando Franco. Você consegue esse material sem chamar atenção. Tudo seria montado no quarto do Augusto, que já virou praticamente um laboratório. Ele sustentou o olhar de Franco, a voz baixa, firme e decisiva. O que me diz, Franco? Franco respirou fundo, como se precisasse organizar não apenas os pensamentos, mas o peso do que acabara de ouvir. O som distante das cigarras atravessava a tarde quente, entrando pelas janelas abertas da mansão. A sala permanecia mergulhada numa luz amarelada, quase opressiva, que tornava cada silêncio mais denso. Ele passou a mão pelo rosto lentamente, encarando Martins com um olhar sério, consciente da dimensão do dilema que se colocava diante deles. Eu entendo perfeitamente sua situação, Martins, disse enfim, a voz mais grave do que de costume. Pensou por alguns segundos, os olhos vagando pelo ambiente antes de voltar a fixá-los em Martins. Eu tenho uma empresa, continuou, uma voltada para materiais, maquinários e insumos médicos. Fez uma pausa curta, como quem mede cada palavra. Mas eu não posso aparecer nunca como dono legal. Meu papel ali é apenas de sócio. Franco apoiou o braço na poltrona. Não abri mão do meu cargo na Polícia Federal porque sempre almejei isso, mais do que ser empresário. Olhou diretamente para Martins. Ao contrário de você que preferiu sua empresa. Havia um respeito implícito naquela constatação. Quem gere os negócios é alguém de absoluta confiança, meu irmão. Ele pegou a xícara de café já frio e terminou de beber em um gole só.
O gesto denunciava tensão. Pousou a xícara novamente e disse num tom resoluto: "Me diga do que precisa, Martins. Eu providencio." Em seguida respirou fundo outra vez, como se o ar lhe faltasse. "Mas tenho um pedido particular para fazer", acrescentou rapidamente. "E não pense que isso é uma condição para ajudar vocês. Mesmo que você negue, eu vou ajudar de qualquer forma." Martins se inclinou para a frente, atento. Percebeu o nervosismo contido de Franco, o leve tremor nos dedos, a rigidez nos ombros. Franco demorou alguns segundos antes de continuar, como se estivesse abrindo uma ferida antiga. "Fui diagnosticado com CADASIL", disse finalmente. "Uma condição genética que afeta os vasos sanguíneos do cérebro." O ar pareceu pesar ainda mais. "Isso já tem uns 3 anos", continuou, "mas vem piorando. Tenho enxaquecas fortes, episódios de pequenos AVCs." Sua voz falhou por um instante. "E já tive perdas temporárias da visão." Franco desviou o olhar por um segundo, depois voltou a encarar Martins. "Meu pedido de aposentadoria já está pronto", confessou. "Eu sei que em pouco tempo vou me tornar inútil na minha própria profissão, porque uma crise mais séria me deixará permanentemente cego e futuramente ficarei demente." O tom era duro, quase cruel consigo mesmo. "Mas quando te vi, Martins", disse mais baixo, "quando soube que toda sua mudança, essa cura absurda, tem relação com o que você é, e vi o interesse do Augusto em estudar o seu sangue." Ele respirou fundo, a voz carregada de emoção contida. "Eu não vou negar que tive esperança." Franco apertou as mãos. "Meu irmão é minha única família. Ele precisa de mim." Ergueu o olhar, os olhos levemente marejados. "Eu amo minha profissão, Martins, mesmo com todos os riscos. Ter que me afastar está me matando mais do que a própria CADASIL." Antes que Martins pudesse responder, a voz de Augusto se fez ouvir. Ele estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, observando a cena com atenção clínica e expressão firme. "Já que vamos ter 2 pacientes", disse entrando na sala, "a lista de materiais vai aumentar. E o espaço no meu quarto já está pequeno demais." Ele olhou diretamente para Franco. "Vou precisar de um ambiente maior", afirmou, "e dos melhores equipamentos tecnológicos possíveis." Augusto deu um passo à frente, o tom inegavelmente profissional. "Se as condições estiverem favoráveis para você, Franco, eu recomendo que peça afastamento." Fez uma pausa curta e incisiva. "E caso proteste, considere isso uma ordem médica." Franco encarava Augusto com um misto de surpresa e gratidão. A garganta parecia travada, por alguns segundos ele não conseguiu responder. Martins percebeu e sorriu de leve, quebrando a tensão. "Acho que ele quer dizer", disse com a voz calma e quase afetuosa. "Sim, doutor." O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de decisões irrevogáveis, riscos extremos e uma esperança perigosa, daquelas que podem salvar uma vida ou destruí-la por completo. Augusto sentou-se no sofá de frente para Franco. A luz do fim de tarde atravessava as janelas altas da sala, tingindo o ambiente com tons alaranjados e alongando as sombras pelos móveis. O ar parecia denso, carregado de decisões graves e irreversíveis. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos, entrelaçou as mãos e falou num tom calmo, clínico, mas firme. "Vou precisar do seu histórico médico completo, Franco. Preciso saber exatamente em que estágio sua condição se encontra. Pelo que você descreveu sobre perdas temporárias da visão, imagino que já esteja entrando no estágio 2. Augusto fez uma breve pausa, observando atentamente a reação dele. "Mesmo assim, depois que tivermos o material necessário, vou solicitar uma ressonância magnética detalhada.
Preciso mapear com precisão as áreas afetadas. Enquanto Augusto falava, Martins não desviava os olhos de Franco. Havia algo de contido em sua expressão, uma mistura de preocupação e mágoa silenciosa. Quando Augusto terminou, Martins perguntou, a voz baixa, mas carregada de peso: "Quando ia me contar, Franco?" Franco recostou-se lentamente na poltrona. O couro rangeu sob seu peso. Ele fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças, e soltou um suspiro longo antes de responder. Não ia contar, Martins. Abriu os olhos e encarou o amigo. Você só ficaria sabendo quando eu me aposentasse. O silêncio que se seguiu foi cortante. Por isso, quando você decidiu morar em Paraty, eu investiguei todas as possíveis ameaças. Continuou. Não por desconfiança, mas para ter certeza de que você estaria seguro quando eu deixasse de ser delegado federal. A voz de Franco ganhou um tom mais pessoal, quase confessional. Você é meu aliado há anos, Martins. Foi a primeira pessoa com quem me preocupei depois do meu irmão. Eu precisava garantir que ambos ficassem bem. Os três permaneceram em silêncio por alguns segundos. O som distante do vento balançando as árvores do jardim parecia amplificar a tensão dentro da sala. Foi Franco quem quebrou o silêncio. Escolha o espaço, Augusto, disse com decisão. Faça a lista do que vai precisar. Ainda hoje vou encaminhar tudo para o meu irmão. Martins levantou-se sem dizer uma palavra. Caminhou até o escritório e voltou trazendo uma planta impressa da casa. Abriu o papel sobre a mesa de centro, alisando-o com cuidado, e apontou para uma área específica abaixo da construção principal. Eu reformei esse espaço, explicou. Está limpo, pintado e totalmente climatizado. Seu olhar percorreu o desenho. Minha intenção inicial era transformá-lo numa adega de vinhos. Já tinha todo o planejamento feito no computador. Fez uma pausa breve. Mas podemos mudar. Dá para converter o espaço numa sala cirúrgica ampla e bem equipada. Augusto inclinou-se para observar melhor a planta. Franco também se aproximou, avaliando as dimensões. É bem grande, comentou Augusto pensativo. Dá para montar um centro cirúrgico completo com uma UTI ao lado. Ele ergueu os olhos para os dois. Você e Rafaela vão precisar ficar em observação, até o corpo de vocês se adaptar às mudanças. Franco franziu o senho e perguntou num tom sério. E quem vai ser o neurocirurgião? Augusto respondeu com naturalidade, quase como se falasse de algo trivial. Vai ser o Vigílio. Franco arregalou levemente os olhos. Mas ele não é neurocirurgião, Augusto, argumentou. E nem um cirurgião diplomado. Augusto não deixou que ele terminasse. O olhar se tornou duro e incisivo. Tem certeza de que quer discutir isso, Franco? A tensão no ambiente aumentou perceptivelmente. A terapia que vamos aplicar não é legal, continuou. Nem do ponto de vista médico, nem jurídico. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. O que você e a Rafaela vão se submeter vai reestruturar parte do DNA de vocês. O olhar de Augusto se fixou em Franco. E no seu caso a situação ainda é mais complexa. Dependendo do grau de dano em seus vasos sanguíneos, o gene de cura pode alterar todo o seu sistema nervoso. A voz dele baixou um tom, tornando-se grave. Você tem noção disso, Franco? Você pode se tornar um híbrido. O único ser humano com 2 DNAs distintos coexistindo no mesmo corpo. Augusto respirou fundo e concluiu. Diante disso, a legalidade da atuação do Virgílio como cirurgião é o menor dos seus riscos. Franco e Martins trocaram um olhar silencioso. Havia surpresa, apreensão e um temor profundo nos rostos de ambos. Nenhum deles imaginava a verdadeira magnitude da terapia a qual tanto Franco quanto Rafaela haviam decidido se submeter. O entardecer avançava do lado de fora,
E a noite parecia se aproximar, carregada de consequências que ninguém mais poderia evitar. Os dias que se seguiram foram de preparação absoluta, quase obsessiva. A mansão Bonerges parecia respirar em outro ritmo, como se cada corredor, cada porta fechada, soubesse que algo extraordinário e perigoso estava prestes a acontecer. O antigo espaço no porão, antes silencioso e subutilizado, foi transformado num centro cirúrgico de padrão internacional. As paredes receberam revestimento hospitalar antibacteriano, de tom claro e frio, refletindo a luz branca intensa que vinha dos painéis de LED cirúrgicos instalados no teto. O ar era mantido sob pressão positiva, filtrado por um sistema EPA de grau hospitalar, eliminando qualquer risco de contaminação. O cheiro metálico e limpo dos antissépticos impregnava o ambiente, transmitindo uma sensação inquietante de precisão e controle. No centro da sala, uma mesa cirúrgica elétrica multifuncional, com ajustes milimétricos e controle computadorizado, aguardava silenciosa. Ao redor dela, braços articulados sustentavam monitores de alta definição, capazes de exibir imagens de ressonância magnética funcional, tomografias tridimensionais e mapas neurais em tempo real. Um sistema de navegação cirúrgico por imagem, semelhante aos usados nos centros neurológicos mais avançados do mundo, permitia que cada movimento fosse guiado com precisão submilimétrica. Havia ainda um robô assistente cirúrgico, compacto e discreto, preparado para estabilizar instrumentos delicados e executar microajustes impossíveis à mão humana. Bombas de infusão inteligentes, respiradores de última geração, monitores multiparamétricos que acompanhavam a atividade cerebral, pressão intracraniana, oxigenação e batimentos cardíacos completavam o cenário. Nada ali lembrava improviso. Tudo gritava ciência avançada, dinheiro bem aplicado e decisões sem volta. Ao lado, separado por uma parede de vidro reforçado, estava a UTI. 2 leitos completos, cada um equipado com ventiladores pulmonares silenciosos, sistema de resfriamento corporal ativo, monitores contínuos de EEG e iluminação suave, programável para respeitar o ciclo circadiano dos pacientes. Ali, Rafaela e Franco permaneceriam sob vigilância constante após os procedimentos, enquanto seus corpos e suas genéticas se adaptariam às mudanças impostas. Franco enviara a lista de Augusto ao irmão com um pedido claro de prioridade máxima. As entregas chegaram de forma fracionada, discretas, sempre em veículos sem identificação descarregados à noite. Cada caixa aberta aumentava o peso da responsabilidade que todos carregavam. Martins, seguindo o conselho de Augusto, adquiriu livros especializados em neurocirurgia, neuroanatomia funcional e regeneração neural. Tratados densos, técnicos, escritos por alguns dos maiores nomes da medicina moderna. Ele os entregou pessoalmente a Virgílio. Virgílio segurou os livros com cuidado, quase reverência. Havia uma emoção em seus olhos, mas também medo. Eu queria ter essa fé e confiança que você e o doutor têm em mim, confessou, a voz baixa carregada de insegurança. Martins o encarou por um momento longo, sério como se medisse cada palavra antes de falar. Seu irmão passou tanto tempo tentando te diminuir, disse por fim, até reduzir você a um monstro que existia apenas para cumprir os desmandos dele, que você esqueceu quem realmente é. Virgílio baixou os olhos. Você é um ser humano extraordinário, tio, continuou Martins. Inteligente, com a mente afiada e um instinto preciso. A voz de Martins ganhou firmeza. Você tinha tanta certeza do que estava fazendo quando me mordeu? Sabia exatamente qual seria o resultado. E quando me viu, soube na hora que algo tinha dado errado. E soube o que poderia ter acontecido. Virgílio ergueu o olhar, atento.
O Augusto me contou como descobriu por que o soro falhou. Martins prosseguiu. E se eu não tivesse me transformado, você já teria dito a ele como corrigir. Isso tudo sem sequer ter estudado meu sangue. Ele respirou fundo. Pare de duvidar de si mesmo. Pare de se diminuir ao nível de uma fera selvagem. Você é melhor do que isso. É um médico inteligente, competente e responsável. Martins sorriu levemente. Eu e o Augusto não depositamos fé em você à toa. Confiamos porque você merece essa confiança. Ele pousou as mãos nos ombros de Virgílio num gesto firme e afetuoso. A biblioteca é o lugar mais tranquilo da casa. Pode estudar lá. Virgílio largou os livros sobre a mesa e puxou Martins para um abraço forte, intenso, quase desesperado. O corpo grande tremia levemente. Ele não conseguiu dizer muito, apenas sussurrou com a voz embargada. Obrigado. Obrigado, sobrinho. Enquanto isso, no porão, o centro cirúrgico permanecia iluminado, silencioso e pronto. Um santuário de ciência avançada, escondido sob uma mansão antiga, aguardando o momento em que vida, ética e destino seriam colocados à prova. Bernardo estava sentado à beira da cama havia mais de uma hora, imóvel, encarando o guarda-roupa fechado, como se ele o encarasse de volta. A manhã cinzenta entrava pelas amplas janelas da mansão Alcântara, de frente para a praia do Pontal, mas a luz não trazia conforto algum. O mar lá fora quebrava em ondas regulares, um som distante e irônico de normalidade, completamente dissociado do caos que reinava dentro daquela casa e dentro dele. As mãos estavam suadas, os dedos crispados com força no lençol amarrotado, que há muito não via arrumação. O quarto inteiro refletia seu estado mental. Roupas espalhadas, copos esquecidos, o ar pesado de abandono e decadência. A desordem não era recente. Era o retrato físico de semanas, talvez meses de paranoia, raiva e isolamento. Bernardo sabia que estava prestes a tomar uma decisão definitiva. Uma escolha que não lhe devolveria o império, não apagaria todas as traições, nem destruiria todos os inimigos, mas lhe concederia algo que naquele momento parecia mais valioso do que redenção: satisfação. Ainda assim hesitava. O preço era alto, alto demais, e não havia caminho de volta. Enquanto aguardava o advogado que viria tratar dos trâmites finais do julgamento, sua mente fervilhava. Perguntava-se se valia a pena seguir com o plano. Não eliminaria todos os seus algozes, mas livrar-se-ia do principal, do homem que o expusera e o desnudara diante da cidade, o conduzir à ruína pública e moral. Ele fechou os olhos com força, o maxilar contraído, e murmurou, a voz carregada de amargura e rancor. Eu lhe disse que ter esse filho seria uma péssima ideia, Sofia Bonerges. A voz saiu baixa, mas venenosa. E eu estava certo. O fruto do nosso amor está me destruindo. E agora, eu vou ter de fazer o que você não teve coragem quando ainda era fácil. Um longo suspiro escapou de seu peito, pesado, quase um gemido contido. Ele se levantou, sentindo o corpo rígido, e caminhou até o guarda-roupa. O único lugar da casa que não fora periciado com o rigor necessário. Um erro, um descuido, um detalhe que sempre sustentara seu desprezo pelas autoridades. Ao abrir as portas, resmungou com desdém. Idiotas. Por isso que eu sempre os tive no bolso. Não fazem nada direito, nem quando é importante. Sorte a minha. Ele afastou os ternos caros, feitos sob medida, tecidos italianos que agora pareciam apenas fantasmas de um passado de poder. Quando abriu espaço suficiente, entrou no interior do guarda-roupa e apalpou o teto falso. Com um empurrão firme, a madeira cedeu. Ele destravou o suporte, empurrou a placa para cima
e depois para o lado, criando uma abertura estreita. Enfiou o braço e puxou primeiro uma caixa de sapato, depois um notebook fino e escuro. Voltou para a cama com cuidado quase cerimonial e abriu a caixa. Dentro não havia couro, nem seda, nem luxo. Havia o brilho frio do aço e o odor denso do óleo de máquina. Bernardo retirou uma prensa manual de recarga, pesada, sólida, feita para esmagar metal e ossos se necessário, compacta o suficiente para permanecer oculta em algo tão banal quanto aquela caixa. Ali, escondida entre parede de papelão ordinário, estava a engenharia do fim de uma lenda, o antídoto para uma crendice popular que ele se recusava a temer. Ao lado repousava uma Glock 19 calibre 9mm, preta, fosca, polímero de alta densidade, limpa e bem cuidada. Havia ainda um pequeno fornilho do tamanho de uma caneca, moldes, dias perfeitamente ajustados à palma da mão, e envoltos em pano grosso, 3 balas de prata calibre 12, opacas, densas, quase solenes. Bernardo sorriu, um sorriso largo, torto, carregado de triunfo e loucura contida. Separou um dia de 9mm, segurando-o entre o polegar e o indicador. Com a outra mão, pegou uma das balas de prata. Seus olhos brilharam, não de alegria, mas de cálculo. O plano se encaixava com precisão quase matemática em sua mente. Só preciso de 2 tiros nos lugares certos, murmurou, a voz vibrando de expectativa. E me livro de você, Bonerges. Ele inclinou a cabeça, o sorriso se aprofundando. Agora tenho certeza que vai funcionar. Virgílio deve tê-lo transformado, e isso facilita tudo. Lá fora o mar continuava a quebrar contra a areia do pontal. Dentro daquele quarto em ruínas, Bernardo Manuel Alcântara acabara de aceitar, sem retorno possível, o caminho que escolhera. Quando o advogado bateu à porta, Bernardo autorizou a entrada sem se levantar. Já o aguardava sentado à mesa, tomando o café da manhã que fora entregue pontualmente às 7 da manhã, como sempre. A disciplina quase mecânica daquele ritual contrastava com o caos que dominava sua mente. A luz da manhã atravessava as cortinas parcialmente abertas, refletindo o azul opaco do mar do Pontal e projetando sombras longas pela sala ampla, porém desleixada. O cheiro de café forte misturava-se ao sal trazido pela brisa marítima, criando uma atmosfera estranhamente tranquila, enganosa e quase irônica. Bernardo ergueu o olhar quando Moreira entrou e o recebeu com um sorriso caloroso demais para a situação. Sente-se, Moreira, disse apontando para a cadeira à sua frente. Tome um café comigo. Tenho uma proposta para lhe fazer. Uma proposta irrecusável. Moreira fechou a porta atrás de si e se aproximou com cautela. Estava visivelmente cansado. Olheiras profundas, o paletó impecável já não conseguia esconder o peso dos últimos meses. Serviu-se de uma xícara de café, levou-a aos lábios e tomou um gole, antes de perguntar num tom contido, quase incrédulo. Que proposta, Bernardo? Bernardo apoiou as costas na cadeira, cruzou as mãos com calma calculada e respondeu, observando cada microexpressão do advogado. Uma que vale 50 milhões. A mudança foi imediata. Moreira piscou uma vez, depois outra. A mão que segurava a xícara hesitou no ar por um segundo antes de pousá-la lentamente sobre o pires. Ele não era um homem corrupto, ao menos até ali, mas estava no meio de um divórcio devastador. Travava uma guerra judicial que drenava suas finanças e sua sanidade. A ex-esposa estava determinada a arruiná-lo. E defender Bernardo Alcântara, um réu notoriamente culpado, só agravava sua posição e manchava sua reputação. Ele ergueu os olhos, agora atentos. Você tem minha atenção. Bernardo sorriu satisfeito. Sem dizer mais nada,
Esticou o braço para pegar a Glock 19 que repousava sobre a cadeira ao seu lado, envolta em um veludo vermelho escuro. Colocou-a sobre a mesa com cuidado quase cerimonial e afastou o pano, revelando a arma. O clima mudou. Moreira se endireitou na cadeira, a coluna rígida, o maxilar travado. Não, disse com firmeza. Eu não vou matar ninguém por você, Bernardo. E como seu advogado, aconselho que abandone qualquer ideia parecida. Isso só vai piorar sua situação. Bernardo não se alterou. Calmamente tornou a cobrir a arma com o veludo e em seguida puxou o notebook para perto. Abriu a tela, digitou algo com rapidez e virou o computador na direção do advogado. Na tela, uma conta bancária em Dubai, saldo exibido em 8 dígitos. Não precisa matar por mim, Moreira, disse com a voz baixa e precisa. Basta facilitar que essa arma chegue até mim no tribunal. Fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Se aceitar, transfiro 5 milhões agora mesmo. Uma entrada. Para sua conta ou para outra que sua ex-mulher não conheça. Os 50 estarão disponíveis assim que meu plano estiver concluído. Moreira engoliu em seco. Aquilo não era bravata. Bernardo falava com a frieza de quem já tomara todas as decisões. 50 milhões significava liberdade absoluta. Uma nova identidade, uma vida confortável em um país sem acordos de extradição. Distância eterna de tribunais, processos e humilhações. Mas também significava o risco máximo. Perder tudo, inclusive a própria liberdade e reputação, se algo desse errado. Ele cruzou os dedos sobre a mesa, sentindo o suor frio nas palmas das mãos, e finalmente perguntou, num fio de voz: Qual é o plano, Bernardo? Bernardo inclinou-se para a frente, o sorriso reaparecendo lentamente, carregado de intenção e perigo, enquanto o mar seguia calmo do lado de fora, indiferente ao pacto que estava prestes a ser selado.